E hoje quero falar com vocês sobre o tema Vivendo como Família e Igreja. Nosso texto está lá em Atos 2:44. Nós podemos acompanhar na tela. Lá diz assim: todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Então esse texto, ele está lá no livro de Atos, onde nós vamos encontrar o relato do nascimento da primeira igreja, quando os primeiros cristãos começaram a se reunir. Então nós vamos ver lá que relata um momento onde vários cristãos estavam reunidos, aguardando a promessa de Jesus se cumprir. Qual que era a promessa? Que Jesus subiria ao céu, como ele subiu, e ele enviaria o Espírito Santo para estar presente com eles e os ajudar. Então essas pessoas que criam em Jesus estavam se reunindo, orando, buscando a cumprimento dessa promessa. Então, no Pentecostes acontece então do Espírito Santo ser enviado, eles recebem o Espírito Santo, recebem poder, e a Bíblia conta que eles saem pelas ruas evangelizando, falando com o povo, cada pessoa ouvia o evangelho em sua própria língua, tinha muitos estrangeiros naquele lugar, mas pelo poder do Espírito Santo Deus concedeu a eles o dom de falar nas outras línguas, e assim várias pessoas ouviram sobre Jesus, e naquele dia Pedro, o apóstolo, líder da igreja, faz uma mensagem, prega para a multidão, e naquele dia 3.000 pessoas se convertem e imediatamente são batizados. Pensa só, uma igreja que estava em torno de 120 pessoas, de repente receber 3.000 novas pessoas. Que estrutura que eles tinham que criar, que dinâmica nova para viver. E ali em Atos nós vamos ver então o relato de como foi o nascimento desses nossos primeiros irmãos na fé. Então tudo era muito novo, os corações estavam inflamados de amor por Deus e amor uns pelos outros. E o coração totalmente voltado para Deus, dedicado. E ali a gente vê um exemplo de uma comunidade que Deus deseja encontrar em cada denominação que se apresenta como uma extensão do corpo de Cristo na terra. Então nós podemos ver em Atos um reflexo, aquilo que Deus quer encontrar, princípios, comportamentos que nós também hoje devemos refletir para quando nós queremos de fato viver como uma família igreja. Então, a partir do modelo da igreja primitiva, da cultura dos primeiros cristãos, eu quero destacar hoje com vocês aqui 3 níveis de compromisso que individualmente nós precisamos desenvolver se de fato nós queremos experimentar em nossa própria vida o que é pertencer, viver numa família igreja. Então, a igreja é uma comunidade, é um corpo onde nós nos reunimos, nos movemos, muitas vezes até um local, como estamos fazendo hoje. Mas, sim, existem compromissos pessoais que devem ser feitos para que, de fato, você tenha a experiência que Deus propôs para aqueles que andam na mesma fé. Então, baseado nesse texto, nós vamos, então, destacar 3 níveis de compromisso. E o primeiro é pertencer à família igreja. Pertencer à família igreja. Pode completar na sua guia. Ali nesse texto diz que todos os que criam estavam juntos. A Bíblia fala também em Atos que as pessoas que iam recebendo Jesus em sua vida, reconhecendo seus pecados, crendo em Jesus, eles se juntavam ao grupo. Então, o primeiro comportamento esperado por uma pessoa que quer viver família e igreja é estar junto. Aí já cai por terra aquele pensamento que diz, não, eu posso amar a Deus e Deus me aceita, mesmo eu não pertencendo a uma igreja, mesmo eu vivendo minha fé individual na minha casa. Aí a gente vê que não. A Bíblia fala que eles estavam juntos, ser família. Então é preciso se tornar parte da família de Deus. E a gente já aprendeu semana passada que a primeira forma que eu tenho, o primeiro passo para me tornar parte da família é tendo então o meu novo nascimento, meu nascimento espiritual, que é receber Jesus em meu coração, reconhecer os meus pecados, fazer dele meu Salvador e meu Senhor e decidir viver uma vida para Ele. Então a partir desse momento nós passamos a entrar na família de Deus. Sem Jesus nós éramos órfãos. Como pessoas sem famílias, nós não tínhamos um nome, um futuro, uma esperança. Mas a partir de Deus, nós recebemos um nome, um destino. Nós recebemos herança, recebemos propósito. E é muito incrível que a gente vai ver que Deus escolheu esse tipo de relacionamento para a gente desenvolver, a partir dele, um relacionamento familiar. Todos nós que estamos aqui somos chamados a ser irmãos, viver irmandade. Deus podia ter escolhido qualquer outro modelo, sei lá, uma classe, uma turma, um time, podia ter criado o estilo de uma empresa, mas não, Jesus quis nos
identificar como uma família. O tipo de relação que nós devemos ter uns com os outros é uma relação familiar, uma relação de irmandade. Então, a natureza da igreja é ser família. O que o mundo deve enxergar ao olhar para nós? Uma família. E qual que é a marca que deve ter numa família? Amor. Então, mais que colegas, mais do que conhecidos, mais do que amigos, nós somos irmãos. Agora, olha para o teu irmão do teu lado e dá um sorriso para ele. Diz, esse é teu irmão ali. Se é tua esposa, teu esposo que está do teu lado, é teu irmão, tua irmã. Juntos participam da mesma salvação, estão diante do mesmo Senhor, dependentes da mesma graça. Somos irmãos em Cristo. Que dinâmica incrível, que vínculo profundo que Deus escolheu para nos identificar e para nos relacionar entre nós. Então, não é somente esse vínculo que é importante, mas para nós podermos viver ele de fato, experimentar, nós precisamos ter esse compromisso profundo com os membros da família de Deus. Eu devo ser um irmão para o meu irmão. Eu devo me comportar como um irmão. Eu não sei qual é a sua experiência familiar, se você é filho único, se você teve irmãos, se na sua casa as coisas eram meio tumultuadas, não sei sua história, suas marcas. Mas a gente entende a partir da Bíblia o que Deus espera de nós como irmandade. Não é muitas vezes o modelo que nós vemos em nossa família ou no mundo, que infelizmente é falho, porque nós somos falhos, né? Agora, se nós queremos saber que modelo de irmandade Deus espera de nós, nós precisamos passear pelas Escrituras, principalmente nas cartas de Paulo, e ali ver várias instruções de como nós devemos nos portar. Toda vez que você olhar o termo uns aos outros, você pode destacar na sua Bíblia. É o que Deus espera de nós. Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, servir uns aos outros, suportar uns aos outros, fortalecer uns aos outros. Tantas coisas, orar uns pelos outros, ter comunhão uns com os outros. Então, esse é o comportamento esperado de irmãos. Ao entrarmos, então, na família de Deus, nós precisamos pertencer a uma igreja local. A igreja local o identifica como um cristão verdadeiro. Então, embora o nosso relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que ele fosse particular. É só ler a Bíblia inteira e nós vamos ver a tentativa, o desejo, o esforço de Deus de sempre criar uma família para Ele. Deus sempre quis pessoas juntas, unidas. Deus nunca planejou que uma pessoa aceitasse Jesus e viver sua fé sozinha. Nunca. Deus sempre queria povo, queria gente unida, queria reunião. É prazer do Senhor ter um povo para Ele. Então, eu não posso afirmar que eu sou um seguidor de Cristo se eu não sou comprometido com um grupo específico de discípulos, ou seja, com uma igreja local. A Bíblia compara a igreja como um corpo, e cada um de nós individualmente somos um membro desse corpo. Então, juntos e não separados, que nós somos corpo de Cristo. Um membro de um corpo fora do corpo é um membro amputado, é um membro morto, doente. Não tem função, não tem vida. Então, eu não posso afirmar que eu sou membro do corpo de Cristo, que eu faço parte daquele plano que Deus tem de ter uma igreja para Ele, se eu não vivo junto. Porque juntos nós somos corpo e não separados. Então, a Bíblia vem ensinar que o cristão sem igreja local é como um órgão sem o corpo, uma ovelha sem rebanho, uma criança sem família. É uma situação anormal. E a gente vê que Deus é um Deus de família, de gente, de muita gente. Ele ama apaixonadamente a igreja, a família igreja. E nós devemos amar também. Por mais que a igreja tenha falhas, imperfeições, Deus nunca rejeitou a igreja. Você pode olhar de Gênesis a Apocalipse. Toda vez que lá no Antigo Testamento nós vemos a igreja simbolizada no povo de Israel. Já era, né, uma sombra do plano de Deus, de ter uma igreja. Né? Então nós vemos desde o povo de Israel, toda vez que o povo falhava, pecava, Deus sempre dava oportunidades de arrependimento. Deus sempre corrigia, trazia palavras, trazia direção. Porque o desejo de Deus nunca foi abandonar quando o povo errasse ou falhasse. E hoje, infelizmente, nós vemos em muitos lugares pessoas que gostam de bater na igreja. Essas são aquelas pessoas que gostam de criticar a igreja, achar defeito na igreja, dizer que a igreja é ruim. E eles se acham nessa posição como filhos de Deus. Eles acham que eles estão defendendo a fé, que estão defendendo o que Deus quer. Mas a gente nunca viu essa postura de Jesus. Nunca viu essa postura de Deus na palavra inteira. Deus nunca bateu na igreja. Pelo contrário, Deus curou a igreja, Deus limpa a igreja, Deus santifica a igreja, Deus direciona a igreja. Então, Deus sempre teve esse cuidado. Então, nós temos que tomar esse cuidado de observar. A Bíblia fala que a igreja é comparada com uma noiva de Cristo. Já pensou uma pessoa batendo na noiva do seu amigo?
Não daria para dizer que ele é amigo mesmo do noivo, né? E muitas pessoas se acham amigo do noivo, mas batem na noiva. Não é o comportamento esperado. Deus ama apaixonadamente a igreja e nós devemos amar também com suas imperfeições, com as suas falhas. Afinal, nós estamos aqui, nós somos imperfeitos e falhos. É parte da nossa natureza nós estarmos num processo de crescimento e de melhorar. Então, nós podemos afirmar que pessoas que não amam a igreja não conhecem a Deus. Porque se conhecesse a Deus, saberia que tudo que Deus fez ao longo de toda a história foi criar um povo que o amasse. E prometer que vai buscar esse povo um dia. Então, como é que a pessoa pode afirmar que a igreja não é boa? Se Deus fez tudo por causa dela. Fomos criados para viver em família. E nenhum de nós pode cumprir o nosso propósito pessoal se seguir sozinho, sem ajuda. Precisamos, então, compreender que seguir a Cristo inclui integrar e não somente acreditar. Você precisa ter um compromisso de pertencer a uma família local. Pertencer a uma igreja local. Então, a gente viu aqui que o primeiro passo é receber Jesus e imediatamente o próximo passo que Deus estabeleceu como um símbolo que você entrou de fato no corpo de Cristo é o batismo. Nós vemos lá na igreja de Atos que assim que as pessoas receberam Jesus, elas já foram batizadas. Então, o batismo ele é um ato de iniciação, ele não é uma atitude, uma decisão que você deve tomar quando você se sentir santo o suficiente. Pronto, agora eu estou me sentindo um pouco mais santo, mais puro, posso me batizar. Não, o batismo é o primeiro passo, é o passo mais básico, é o início de tudo. Não tem por que adiar o batismo. Primeiro porque perfeição, ninguém é perfeito. Às vezes você pode se sentir assim, nossa, eu tenho tanta coisa para mudar. Você se sente mal, pensa assim, mas quem sabe é porque você nunca ouviu o que o outro irmão teria para compartilhar de coisas que ele também tem que mudar, que ele também está lutando. Ele não pega o microfone e fica dizendo quais são suas lutas pessoais, seus pecados, seu processo de mudança. Todos nós aqui estamos no mesmo barco, crescendo, aprendendo, amadurecendo. Então, essa não é uma condição para se batizar. Batizar é a porta de entrada. É isso que eu pensei, eu vou ver se eu vou decidir, mas você já decidiu seguir Jesus? Você está aqui. O que te impede de ser batizado? Não existe impedimento. É só crer e batizar. A transformação, a mudança de vida é um processo que vai se estender até o dia de Jesus. Então, o batismo é a porta de entrada. Se quer ser identificado como parte da família de Deus, publicamente é necessário passar pelo batismo. Ou seja, nós praticamos o batismo pela imersão. Descer as águas do batismo, ser mergulhado e voltar como um símbolo que estou morrendo para o mundo e ressuscitando para uma nova vida. Eu estou começando de novo. Então, é necessário. E assim que você se batiza, você também precisa se identificar com a sua família local. Toda casa tem suas regras, sua conduta. Então, cada denominação tem um comportamento, tem seus costumes, suas tradições, e sendo dentro dos princípios da palavra de Deus, devem ser seguidos e mantidos, respeitados naquele lugar. Então, aqui na Viva, por exemplo, uma das formas de nós identificarmos quem é membro é a pessoa que fez a classe 1, que é a membresia. Então, uma vez a cada 2 meses, nós temos a classe 1, onde as pessoas que estão participando daqui e desejam dizer, eu quero ser parte da família Viva, eu quero me identificar como um filho de Deus que pertence a esse grupo, a essa extensão do corpo de Cristo. Então, eu vou fazer a classe 1 e vou dizer, eu me comprometo com essa igreja local. E lá na classe 1, durante 2h30, nós explanamos sobre qual é o compromisso de um membro da família de Deus, o que esperamos de você e o que você pode esperar da sua liderança, da sua igreja local. É comprometimento. Então, essa é a nossa forma de identificar. Você quer ser parte da Viva, vestir a camisa, você precisa fazer a classe 1. Só assim tu pode dizer que você, de fato, é da Viva. Porque você vestiu a camisa e seguiu aquilo que nós temos proposto como uma forma de identificar quem pertence ao grupo. Segundo compromisso que temos que fazer, participar da vida da família igreja. Continuando o texto, lá diz assim, todos os que criam estavam unidos. Então, eles estavam juntos e estavam unidos. Nós precisamos compreender que para nós desenvolvermos nossos músculos espirituais, a maturidade cristã, nós precisamos andar junto. Não é possível crescer sozinho. Nós precisamos desse relacionamento mútuo, desse compromisso uns com os outros, porque é ali que nós aprendemos a exercer as virtudes propostas na Bíblia, exercer os dons que Deus nos deu, exercer o processo de amar, de perdoar, de ser suporte para alguém.
Então é necessário estar junto, unido, participando, ter relacionamento com nossos irmãos. Então ser igreja não é estar num relacionamento livre de responsabilidade. Para crescermos e vivermos como igreja, precisamos de compromisso. Hoje está na moda relacionamentos abertos, né? As pessoas querem um relacionamento aberto, por quê? Porque um relacionamento aberto não tem compromisso. Só que são nesses relacionamentos que as pessoas se machucam, são machucadas, são relacionamentos que têm data de validade, são relacionamentos vulneráveis. Não existe vínculo de fato, não existe nada forte que ligue o suficiente. E nós precisamos compreender que dentro da igreja não é assim. Se eu quero ser de fato igreja, eu preciso ter compromisso. Eu preciso estar vinculado, eu preciso estar unido. Hoje, muitos querem ser identificados como ovelhas do rebanho, mas se comportam como ovelha perdida. As pessoas querem dizer, eu sou ovelha daquela igreja lá, daquele pastoreio, eu sou ovelha de Jesus, mas na prática é uma ovelha muito distante. Nós vamos ver a parábola de Jesus que fala da ovelha perdida, era ovelha, tinha as 99 ali, mas uma decidiu passear por aí, né? Se machucou, caiu nos abismos, nos precipícios, andou por caminhos errados. Então tem pessoas que querem se dizer que são ovelhas, mas na verdade o comportamento delas é de ovelha desviada, de ovelha rebelde, que não está junto, quer ficar longe do rebanho. Então não basta ser ovelha, tem que estar junto com o rebanho, tem que estar unido, tem que estar conectado. Querem muitas vezes estar fora dos olhos do seu pastor, longe dos limites de proteção, não andar junto com o rebanho. Então nós temos que vigiar para que isso não aconteça conosco. Deus não planejou uma caminhada solitária para nenhum de nós. Precisamos entender que a vida cristã é mais do que um compromisso com Cristo, é um compromisso também com os outros cristãos. E é aí que está a diferença entre visitar uma igreja e ser membro dela. É o compromisso que eu tenho. Então Deus quer que nós vivamos juntos. E essa experiência de viver junto, a Bíblia vai identificar como comunhão. Comunhão significa ser um. É sobre estar unido. E Atos vai relatar ali como se comportavam os primeiros cristãos que refletem essa comunhão. Atos 4:32 diz assim, da multidão dos que creram, era só um o coração e a alma. Pensa só, mais de 3.000 pessoas com um coração só. Eles sentiam da mesma forma, eles tinham o mesmo propósito, eles tinham a mesma paixão, o mesmo amor, a mesma visão. Que desafiador, que incrível isso acontecer. Esse é o desafio para a igreja, ser um. E esse é o desejo profundo de Jesus. Em uma das orações de Jesus orou assim, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me desse, para que eles sejam um, assim como nós somos. O desejo de Jesus sempre foi que a sua igreja fosse um no coração, as pessoas fossem um só, não tivesse mais individualidades, não estamos dizendo que uniformidade, estamos falando de unidade, propósito, mesmo coração, mesmo sentimento. Paulo também falou, irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Então, dentro de uma igreja família, não dá certo lutar por individualidades. Quem pensa só em si, nas suas vontades, nos seus gostos, é uma pessoa imatura, é um bebê. O Natanael está fazendo 3 anos hoje, ele é um bebê. Quando ele quer alguma coisa, ele quer e não importa o que está acontecendo. Se está escuro, ele quer ir lá fora, ele fecha os braços e fala, eu quero. Ou eu não quero. E fica batendo o pé e berra, e ele não compreende que existe um todo, que existe um bem maior, um propósito comum. É natural da idade dele pensar que ele é o rei, né? Mas não deveria ser natural para nós que somos adultos. Nós deveríamos observar o todo e não pensar que nós temos, como diz a expressão, o rei na barriga. Eu quero as coisas do meu jeito. Eu gosto de tal horário. Eu gosto que as coisas sejam dessa forma. Eu gosto da temperatura assim, do clima assim. Eu quero fazer desse jeito. Eu gosto dessa música que ela não gosta. A gente pensa no todo. Não é que nós não temos preferências pessoais, mas na hora de nós andarmos juntos, muitas vezes nós sacrificamos nossas individualidades pelo coletivo. Pelo bem comum, para quê? Para que uma pessoa seja beneficiada? Não, para que um propósito se cumpra. Eu sempre tenho que lembrar do propósito. Existe um propósito por trás de tudo que nós fazemos. Por exemplo, aqui nós temos eventos na igreja, programações. Todo evento é feito com propósito. Nunca nós fazemos um evento só para fazer, porque tem que ter evento de mulher, tem que ter evento de adolescentes, tem que ter evento de crianças. Não.
nós fazemos porque existe um propósito por trás de cada evento. Existe um alvo que nós queremos atingir. Existe algo que nós queremos gerar. Então, você não está vindo para um evento. Você está vindo para cumprir um propósito, para estar em comunhão. É muito mais profundo que uma atividade. Então, sempre vai ser necessário exigir de nós esse esforço de andar junto. E você sempre vai perceber um esforço pastoral e da liderança para que todos nós venhamos conectar o nosso coração e o nosso pensamento na mesma visão, no mesmo propósito. Por isso que ele fala, vamos lá, gente, vamos participar. Vamos lá, vamos nos envolver. Vamos orar por isso. Vamos celebrar isso. Vamos interceder por isso. Vamos ajudar nisso. Sempre um esforço para fazer a igreja se tornar um. Um na forma de pensar, um na forma de agir, um até na forma de sentir. É nós olharmos para as coisas que estão acontecendo e todo mundo sentir a mesma coisa no coração. Porque a gente está tão conectado, a gente celebra da mesma forma, a gente se entristece da mesma forma, a gente guerreia da mesma forma, porque o coração é um. A gente já sente, porque está tão conectado. Então, sempre um dos deveres e dos compromissos de uma liderança da igreja é ajudar a igreja a se tornar um. Não é tornar um ambiente confortável, que todo mundo se sinta bem simplesmente. Isso é uma coisa desejável, mas às vezes não é possível dar conforto e beneficiar a todos. Quando nós estamos em busca de um propósito, muitas vezes a gente tem que se moldar, se esforçar para que a gente alcance aquele propósito que Deus está gerando em nosso coração, nos guiando a ter. Então, não são nossos gostos e preferências. Isso não é sobre uniformidade, é sobre unidade. Nós aprendemos a pensar de forma coletiva e não só a partir de nós mesmos. Então, uma coisa que nós precisamos compreender que é muito importante, estar unido não é sobre participar de atividades, é sobre estar em comunhão. Se você vê a igreja só como uma agenda de atividades e não como uma família que promove encontros, a igreja vai ser pesada para você. Ah, não, de novo eu tenho que ir lá. De novo tem isso. Estou cansado. Sempre estão inventando alguma coisa. Eu estou vendo a igreja como atividade, como uma agenda, um calendário. Agora, quando eu entendo que eu tenho uma família, que eu tenho um compromisso, eu tenho um encontro marcado, eu vou lá para estar em comunhão, para me abastecer e para servir os outros, porque eu não estou aqui só para receber, eu estou aqui para doar também. Estou aqui para estar junto. Então, a igreja se torna prazerosa, porque é bom estar em família, é bom rever os irmãos, é bom sentir o coração um dos outros. Então, procure sempre observar qual é o propósito por trás de cada ação. Muitas vezes eu estou cansado, ou eu tenho muitas tarefas, eu me organizo, eu me esforço, porque existe um propósito a ser cumprido. E eu faço parte disso. Eu vesti a camisa. Essa é a minha família, esse é o meu lugar. Aquilo não é um ideal do pastor, do líder, do meu pequeno grupo. Não, isso é um desejo nosso. Então é meu também. E uma das formas mais práticas de viver essa comunhão que Deus deseja de nós é através do pequeno grupo. Aqui a gente pratica isso através dos nossos encontros semanais. Então, quando se trata de comunhão, o tamanho importa. Quanto menor, melhor. É muito bom a celebração aqui, a gente vem celebrar, é gostoso, a gente é abastecido pela presença de Deus, direcionado pela palavra do Senhor, mas não é possível nós termos comunhão aqui. A não ser que depois você vá comprar um lanche no Plate de Café, que vai estar delicioso lá, senta na mesa e conversa com o teu irmão, daí você pode desfrutar de uma comunhão. Mas uma das formas de nós promovermos comunhão aqui na igreja é através dos nossos encontros de pequenos grupos, os encontros na casa. É ali que eu vou ter contato, olho no olho, ouvir o que o meu irmão tem a dizer, orar junto pelos motivos de oração dele, lutar junto, ajudar nas necessidades que o meu irmão possa estar passando, celebrar junto as coisas boas que têm acontecido, as bênçãos, as respostas de oração. Você começa a se envolver e, de fato, praticar a irmandade. Então, não é só sobre vir à igreja, é ser igreja na prática. O pequeno grupo é uma das melhores oportunidades para exercer isso. Você não vai conseguir ter comunhão com todo mundo aqui, mas escolha um pequeno grupo. Lá, entre 10 pessoas, você tem a oportunidade de experimentar o que é viver em irmandade e ser irmão. E o terceiro compromisso que nós precisamos avançar é promover o crescimento da família igreja. Promover o crescimento da família igreja. A Bíblia fala ali na continuação do texto que todos os que criam repartiam uns com os outros o que tinham. Então, eles tinham ciência das necessidades dos seus irmãos. A Bíblia fala que isso era tão profundo que ninguém ousava pensar que o que ele tinha era somente seu.
Tudo que ele tinha pertencia ao outro, também estava à disposição caso fosse necessário. E as pessoas estavam ali prontas para ajudar umas às outras. Era tão forte essa conexão de promover a igreja, de estar junto, de ajudar uns aos outros, que as pessoas estavam dispostas a dar até do que era seu. Então a igreja, a gente tem que compreender que a igreja, ela é uma manifestação do corpo espiritual de Deus na terra. Quando Jesus estava na terra, Jesus era quem cumpria a missão. Jesus subiu ao céu. Hoje a igreja é o corpo espiritual de Deus que se move na terra para cumprir um propósito. E é meu papel ajudar que essa igreja se desenvolva, que ela cresça. Deus tem um propósito e escolheu a igreja para cumprir. E dentro disso, cada um de nós tem um papel, uma função a desempenhar para o avanço desse propósito. E nós não vamos encontrar esse propósito fora do corpo, como nós vimos até aqui. Uma das formas de eu promover a igreja é servindo a igreja. Então, a Bíblia fala que a partir do momento que você recebeu Jesus, o Espírito Santo veio morar em você, independente se você sentiu isso ou não, ele está morando aí, nessa cabana, como chama a Bíblia. Nosso corpo como uma cabana que está se desgastando. Uns já estão mais gastos que os outros, né? Tá? O corpinho está indo. Mas aí dentro mora o Espírito Santo. Independente se sente ou não, é promessa, está aí. Se você quer desfrutar, é você que vai ter que ir atrás disso e aprender a desenvolver seu relacionamento com o Espírito Santo. Mas ao momento que você recebeu o Espírito Santo, você recebeu também dom espiritual. E Deus não mandou numa cartinha entregar, pronto, seu dom é esse. Aí tu vai ver que na Bíblia a gente é estimulado e convidado a descobrir qual é o nosso dom. Porque o nosso dom vai falar qual é a minha função no corpo de Cristo e o meu lugar. Então, nós vemos o exemplo, a analogia, que a igreja é um corpo. Então, o corpo tem órgãos, tem membros, cada um cumprindo sua função para a saúde, é o corpo e crescimento. Nós aqui, cada um de nós individualmente, e todos, tem um dom depositado. 1, 2, 3... dom espiritual. E cada um de nós aqui possui habilidades naturais. Habilidades naturais são aquelas habilidades que você nasceu com isso e desenvolveu. Você sabe administrar bem, você sabe organizar, você sabe limpar, você sabe construir, você sabe produzir. Você é um bom artesão, um bom músico. São habilidades naturais que você desenvolve que também devem estar disponíveis para o serviço do reino. Não é só lá fora para ganhar dinheiro. Elas fazem parte do pacote que Deus colocou em você para você desempenhar teu propósito nessa terra. A gente tem que parar de pensar que a nossa missão mais importante nessa terra é ter sucesso e estabilidade financeira. O maior sucesso que nós temos nessa terra é viver o nosso propósito. Então Deus depositou em você também experiências da sua vida, na sua história, coisas que você viveu, coisas dolorosas, coisas boas. E essas experiências também fazem parte do pacote que vão dizer em que lugar você deve atuar. Por exemplo, tem pessoas que tiveram experiências muito fortes com a questão de lidar com pessoas que passaram por abuso, ou ela mesma viveu por algum tipo de abuso ou violência, e ela foi curada nessa área. Essa experiência dolorosa trouxe para ela depois uma maturidade. Através da cura de Jesus, ela pode também ajudar outras pessoas que passam pela mesma coisa a ser curadas. Nenhuma dor é desperdiçada por Deus quando nós vivemos para Ele. Então, a soma dos meus dons, das minhas habilidades, das minhas experiências pessoais, vão indicar qual é o meu lugar dentro do corpo. E quando eu encontrar esse lugar, eu vou promover o crescimento da família igreja, a saúde da família igreja. E nosso compromisso particular é descobrir qual é esse meu lugar. Você pode, com a ajuda dos teus irmãos, identificar algumas coisas. Por isso que é bom viver em família. Alguém vai chegar perto e você vai dizer, você é bom nisso, você fala bem. Você cozinha muito bem. Você canta muito bem. Você trabalha bem com crianças. E você pode ouvir de outra pessoa uma indicação de uma forma de servir dentro do corpo de Cristo. Então, junto na unidade do corpo, nós também vamos descobrir o nosso lugar. A segunda forma de promover a família igreja é protegendo ela. Efésios 4:3 diz assim: façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Então, Deus deseja profundamente que a gente experimente unidade e harmonia. E é nosso compromisso também manter essa unidade. Como nós protegemos nossa igreja? Fugindo da fofoca, não dando lugar para fofoca, para comentários, para calúnias, não alimentando, nem sendo também receptor disso. Eu protejo a minha igreja, eu promovo ela. Aprender a resolver conflitos.
né? Às vezes acontece a pessoa se desentender com alguém, tem uma queixa, ela sai da igreja, se afasta, se desanima, murcha, já não quer mais servir. Não, irmãos, nós estamos aqui no lugar onde nós temos que aprender a resolver nossos conflitos. Se você tem dificuldade em resolver, chama a liderança para ajudar você. Esse é o princípio da Bíblia. Você, se enquanto teu irmão não consegue resolver, chama mais alguém para ajudar. Nós precisamos resolver os conflitos. Se concentrar no que é comum. Trocar a crítica pelo serviço. O hábito de ficar avaliando tudo. Troca todas essas ideias mirabolantes que vêm na tua cabeça pelo serviço na prática. Vai render bem mais. Porque nós temos o hábito de avaliar e criticar. Né? E quando eu critico ou avalio alguma coisa, eu me coloco de fora. Né? Porque eu tenho que sair do meu espaço de servo, de trabalho, para eu poder ver... Uma coisa é que quando você quer contribuir, você está envolvido no serviço. Eu estou fazendo isso aqui, percebi que isso aqui pode melhorar, vamos fazer desse jeito. Outra coisa é a pessoa que não está servindo, não está envolvida, querer dizer como deve ser feito. O olhar da pessoa está comprometido. As coisas são muito fáceis olhando de fora, né? Então, nós precisamos trocar a crítica pelo serviço. E outra forma de proteger a nossa igreja é viver a obediência aos nossos líderes. Deus escolheu que fosse assim, estabeleceu profetas, pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, que são a liderança da igreja, que guiam a igreja para o crescimento espiritual. Então, quando eu obedeço, sigo as orientações, a voz do Senhor através da vida dessas pessoas, eu estou promovendo a igreja também. Amém, meus irmãos? Então, nós precisamos desenvolver essas 3 práticas e estar pronto para, então, fazer a igreja crescer, produzir. Hoje de manhã eu estava compartilhando que nós precisamos observar o que nós temos oferecido ao Senhor e como nós temos nos envolvido diante de Deus, com aquilo que Deus deu na nossa mão. Todos nós foi depositado em nós uma porção do céu. Algo sobrenatural em nossa vida que vai contribuir com a igreja. E um dia todos nós vamos nos apresentar diante de Deus e Deus vai pedir quais foram os frutos que nós geramos para o reino do Senhor. Na vigília, o Edson trouxe uma palavra sobre a videira, quando Jesus fala que aquele ramo que está na videira e não dá fruto, o destino dele é ser cortado. Ou seja, ele está na videira. Em outras palavras, ele está na igreja. Ele tem Jesus. E se ele não está desenvolvendo e não está produzindo, a Bíblia fala que Jesus irá cortar. Porque uma pessoa que está conectada a um corpo e não produz fruto, na verdade ela não é um membro, ela é um parasita. Ela só suga e nunca oferece nada. Então eu sei, é muito confortável viver na dependência de outras pessoas e sentir que eu não preciso fazer nada. Ser muitas vezes irresponsável com o meu compromisso como igreja, é confortável. Mas isso não diz a respeito do que você tem que falar para os teus pastores e os teus líderes. Na verdade, você tem que responder isso diante de Deus. Se você não se comprometeu com aquilo que Deus depositou em sua mão. Existe um depósito do céu em você. E Deus espera que ele gere lucros. Precisa gerar fruto. Então, meus irmãos, você que está aqui essa noite, muitos de nós aqui já estão participando, já pertencem à família igreja. Muitos já estão trabalhando, se envolvendo de diversas formas. Não é engessado de uma forma só. Nós servimos de várias maneiras. Então, sempre avalie o que eu estou oferecendo. Eu estou oferecendo algo, eu posso oferecer mais. O que Deus depositou em mim, que Deus está esperando que gere frutos. Para que o dia que eu me apresentar diante do Senhor, eu possa trazer nas minhas mãos algo a oferecer para Ele. Porque nós precisamos lembrar que o ramo que não dá frutos será cortado, mesmo estando em Jesus. Mesmo estando em Jesus. Isso é uma decisão, um compromisso particular de cada um de nós. Responder a Deus o que nós vamos fazer com aquilo que Ele deu para nós. Nossos dons, nossas habilidades, nosso tempo, nossos recursos. É uma escolha nossa priorizar Jesus, priorizar o reino dEle. Vamos colocar em pé e vamos orar sobre essa palavra? Conclusão, a igreja é a família que Deus me deu para eu participar e promover. Então, seu desafio essa noite é sair daqui se comprometendo mais ainda. Avançando no seu nível de compromisso com irmãos, conhecendo irmãos. Se você não participa de um pequeno grupo, procure um pequeno grupo para participar.
Viva a família na prática. Você estar aqui todo domingo não é ser família. Ser família é se envolver. Os horários não fecham. Vem conversar conosco. Vamos tentar arrumar uma forma para que você possa ter experiência de viver em família. Estar conectado, ter responsabilidades, compromisso com os irmãos. Deus espera a sua unidade. Também hoje nós saímos daqui com esse compromisso de descobrir o meu lugar e minha função dentro do corpo de Cristo. E fazer isso com dedicação, para que eu possa produzir frutos para Jesus. Vamos orar sobre essa palavra?